Fala turma, tudo bem? Professor André Eduardo e vamos dar encerramento às aulas de leis das combinações químicas com exercícios. Nós vamos resolver ali alguns exercícios que eu selecionei que trabalhou aquilo que a gente discutiu na primeira e na segunda parte sobre esse assunto. Por isso é fundamental que você tenha assistido tanto o primeiro vídeo como o segundo para conseguir entender os exercícios, conseguir realizá-los e também entender a explicação. Perfeito? Então, primeiro exercício da UFRN. No final do século XVIII, o cientista francês Antoine Laurent de Lavoisier, considerado pai da química moderna, escreveu, abre aspas, podemos afirmar que um axioma incontestável que em todas as operações da arte e da natureza nada é criado. Uma quantidade igual de matéria existe antes e depois do experimento. A qualidade e a quantidade dos elementos permanecem precisamente as mesmas. E nada ocorre além de mudanças e modificações na combinação desses elementos. Desse princípio depende toda a arte de realizar experimentos químicos. Devemos sempre supor que uma exata igualdade entre os elementos do corpo examinado e aqueles dos produtos de sua análise. Lavoisier. Basicamente, que tudo isso quer dizer? Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Basicamente, veio daí que aquela famosa expressão. A lei a qual Lavoisier faz referência no texto constitui um fundamento essencial para se compreender e representar as reações químicas. Essa lei é conhecida como a lei das proporções múltiplas? Não, essa é a lei de Dalton. B, lei da conservação da energia? Não. C, lei da conservação das massas? Exato. Lavoisier, ele elabora a lei das conservações das massas. E o que o texto ele basicamente descreve é que as massas dos reagentes é conservada nos produtos. Simples assim. Perfeito? Alternativa C. Exercício do ITA. A observação experimental de 1,20 gramas de carbono pode se combinar tanto com 1,6 gramas de oxigênio como com 3,2 gramas de oxigênio, correspondente a uma conformação da... Turma, olha lá, ó. 1,2 gramas de carbono. Pode se combinar tanto com 1,6 gramas de oxigênio, certo? Ou 3,2 gramas de oxigênio, certo? A proporção aqui, ó, turma, temos uma proporção para carbono, aqui, um carbono, que pode combinar com uma proporção para 1 para 1 oxigênio, ou um carbono para 3,2, concorda comigo que é o dobro de oxigênio, o dobro de quantidade de massa de oxigênio? Correto. Com uma proporção de 2 oxigênios. De tal maneira, então, ó, monóxido de carbono, dióxido de carbono. Quem que disse isso? Baseado naquilo que nós conversamos nas nossas aulas? Dalton, a lei das proporções múltiplas. Entendeu? Isso que ele fala aqui, ó, 1,20 gramas de carbono pode se combinar tanto com 1,6 gramas de oxigênio como com 3,2 gramas de oxigênio. 1,2 gramas de carbono não vai se combinar com 2 gramas de oxigênio. Ele respeita essa proporção, certo? 1,2 gramas de carbono sempre vai se combinar ou com 1,6 de oxigênio ou com 3,2, porque respeita essa proporção de números inteiros. Perfeito? Se fosse ali 2 gramas de oxigênio, ia ter, no caso ali, um excesso de oxigênio, porque ele ia se combinar apenas com 1,6 e ia restar 0,4 no experimento. Então, isso que é a lei das proporções múltiplas, elaborada por Dalton, basicamente, alternativa aqui, ó, alternativa D de dado, da lei das proporções múltiplas de Dalton. É isso que o exercício fala, perfeito? Exercício o próximo da UEFS, com o objetivo de comprovar a lei da conservação das massas em uma reação química, lei de Lavoisier, um becker de 125 ml contendo uma solução diluída de ácido sulfúrico, H2SO4, foi pesado juntamente com o vidro de relógio contendo uma pequena quantidade de carbonato de potássio. Tem a fórmula ali, molecular.
que em seguida foi adicionado a solução ácida. Terminada a reação, o becker com a solução e o vidro de relógio vazio foram pesados, verificando-se que a massa final do experimento foi menor que a massa inicial. Considerando-se que a realização do experimento, a conclusão correta para a diferença verificada entre as massas final e inicial é, vamos lá, ele reagiu ácido sulfúrico com carbonato de potássio, certo? Reagiu os dois. E não respeitou a lei, que teoricamente tudo que a massa dos reagentes tem que ser conservada nos produtos. Ele pesou e deu diferente. Vamos ver por quê. Afirmação A. A lei de Lavoisier não é válida para reações realizadas em soluções aquosas. Errado. A lei de Lavoisier é para qualquer reação química. A lei de Lavoisier está correta, certo? Ele que teve um erro experimental aqui. Mas Lavoisier, a massa dos produtos, dos reagentes, é sempre conservada nos produtos. Sempre. B. A lei de Lavoisier só se aplica a sistemas que estejam nas condições normais de temperatura e pressão. Errado. A lei de Lavoisier é aplicada em qualquer condição de temperatura e pressão. C. A condição para a comprovação da lei de conservação das massas é que o sistema em estudo esteja fechado. Correto. Por quê? Porque você reagindo carbonato de potássio com ácido sulfúrico, você produz o quê? Dióxido de carbono, CO2, que é um gás. Ele reagiu isso num relógio de vidro, num vidro relógio que é aberto. Para onde foi o gás carbônico? Para a atmosfera. Perdeu-se essa massa. Então, óbvio, esse aqui é um erro experimental que o indivíduo cometeu. Perfeito? Então, basicamente, é essa a resposta. Alternativa C. Exatamente isso. Perfeito? Próximo exercício aqui do Cefet Minas Gerais de 2015. O esquema seguinte mostra um experimento que ocorre em duas etapas. A combustão, reação com oxigênio do enxofre, e a reação do produto obtido com água presente no recipiente. Assim produz ácido sulfúrico, H2SO4, o que pode ser confirmado pelo aumento da acidez do meio. Perfeito. Considere que ao final dos dois experimentos análogos foram obtidos os dados registrados na tabela a seguir. Nós temos a tabela aqui, ó, onde que está lá? Enxofre reagindo com oxigênio, mais água produzindo H2SO4, ácido sulfúrico. Então, ó, 0,32 gramas de enxofre reage com 0,48 gramas de oxigênio, reage também com X gramas de água, produzindo 0,98 gramas de ácido sulfúrico. No segundo experimento ali, ó, 1,28 para um Y, 0,72, Z. A análise desses dados permite afirmar corretamente que... Tá, e ele dá as alternativas ali. Primeira coisa, vamos descobrir cada uma dessas incógnitas, X, Y e Z. Como? Baseado naquilo que nós já estudamos de Lavoisier e Proust. Perfeito? Então vamos lá. Vou apagar aqui para não confundir vocês. Vamos lá. Na primeira reação, turma, ó, S8 ele coloca, mais oxigênio, mais água, gerando ácido sulfúrico. Ele fala aqui, ó, 0,32. Vou até colocar o mais aqui para ficar mais claro ainda. 0,48 mais X igual 0,98. Por que eu coloquei até o igual ali, turma? Porque lembra que Lavoisier fala? A massa do produto, a massa do reagente é conservada no produto. Logo, então, se você tem 0,98 gramas de produto, quanto que você tem que ter de massa de reagente? 0,98. Então, 0,32 mais 0,48, 0,32 mais 0,48, dá 0,8. Tá somando, passa, diminuindo, né? Logo, X é igual a 0,98 menos 0,8, que é igual a 0,18 gramas. Então você sabe que, ó, reagiu 0,32 com 0,48 com 0,18, você obtém 0,98 de ácido sulfúrico. Basicamente é isso. Fazer agora em vermelho aqui para não confundir. 1,28 de ácido sulfúrico, de enxofre, mais
y mais 0,72, perfeito, igual a z. Deixa eu usar em verde aqui porque é outra incógnita. Tá, professor, mas agora eu não sei quanto que tem duas incógnitas. Você vai resolver por Proust. Vamos lá. Você sabe a turma aqui, ó, 0,32 gramas de enxofre reage com 0,48 gramas de oxigênio. É a proporção, reage completamente, sem excesso. Então, ó, 0,32, 1,28 gramas está para Y, assim como, ó, 0,32 está aqui, ó, para 0,48. Perfeito? Multiplica cruzado. Você vai verificar aqui, ó, y é igual, ó, até fazer rápido, 1,28 vezes 0,48 divididos por 0,32, só para agilizar os cálculos, batendo aqui na calculadora, 1,28 vezes 0,48, opa, 28 vezes 0,48, divididos por 0,32, 1,92. Perfeito? Para descobrir Z, basta você realizar a mesma ideia de regra de 3, tipo, 1,28 está para Z, assim como 0,32 está para 0,98, ou você soma 1,28 com 1,92 e 0,72, mais 1,28 mais 0,72 dá 3,92. Perfeito? Gramas. Então você descobriu as três incógnitas. A análise desses dados permite afirmar que y divididos por x é menor que 4. Y, ou seja, 1,92 divididos por x, que você descobriu que é 0,18, é menor que 4. Não, é maior que 4. O resultado dá 10,6. Não, esquece. Você vê aqui, ó, se você somar x com y, esse valor é maior que z. X, 0,18. 0,18 mais 1,92 vai dar ali, ó, 2,10. 2,10 é maior que z? Não, é menor. Então, a alternativa B também está errada. Se você verificar aqui, ó, y dividido por 0,48, y, 192 divididos por 0,48 vai dar 4. X, que é 0,18, divididos por 0,72 dá 0,25. São iguais? Não. 0,72 divididos por x, 0,72 divididos por x, que é 0,18, vai dar 4. Z, que é o valor de 392 divididos por 0,98, também dá 4. Logo, então, alternativa D. Isso é uma fórmula mais passo a passo para você resolver esse exercício. Se você tem muito nítido na sua cabeça as ideias de Lavoisier e Proust, você ia entender da seguinte maneira, que x e y, o valor de x dividido por y não daria 4, porém, é a mesma maneira que o valor de z, o produto, ele não tem como ser menor do que o valor ali da somatória, e ali aqui você acaba descobrindo que o resultado correto é a alternativa D, sem desenvolver nenhum cálculo, pela seguinte maneira, 0,72, certo, está para x, assim como 0,98 está para z. Ele é uma forma de você mostrar a proporção, que um está para tanto, como assim, esse está para aquele, como esse está para aquele, de maneira sem cálculo. Então, se você tem se você tem uma boa visão para identificar a lei de conservação
e a lei de proporção visualmente, você às vezes consegue resolver o exercício sem desenvolver todos os cálculos necessários. Porque você vê que a alternativa D, ela corresponde a essa proporção já, que 0,72 para x, z para 0,98. Perfeito? E, por fim, para encerrar, a tabela a seguir representa os valores de temperatura, pressão e volume para 5 gases diferentes, contidos em recipientes separados e fechados. Daí nós temos ali os gases de dióxido de nitrogênio, argônio, amônia, gás flúor e dióxido de carbono. Temperatura, pressão e volume. Baseando-se na lei de Avogadro, em qual dos recipientes existe o maior número de moléculas? Vamos lembrar lá? O que a lei de Avogadro fala? Ele fala que em gases, independente dos gases diferentes, certo? Em mesmas condições de temperatura e pressão, vão possuir a mesma quantidade de moléculas. Certo? E se você for ver até na condição de CNTP, eles vão possuir até o mesmo volume de 22,4 litros. Perfeito? Porém, aqui, nesse dado, vamos dar uma olhada aqui nessa tabela. Temperatura 298 Kelvin. Opa, para todo mundo. Temperatura está conservada. Pressão. Opa, pressão 1 tem 2, outro tem 4, outro tem 2, outro tem 6, outro tem 2. Opa, pressão está variando. Ok. Volume é o mesmo para todos. Então, o que vai determinar aqui? A pressão. Concorda comigo que quanto maior a pressão dentro do recipiente, significa que tem mais matéria dentro daquele recipiente? Perfeito? Quanto maior a pressão, significa que na mesma temperatura e no mesmo volume, maior a pressão, maior a quantidade de matéria que está dentro daquele recipiente que está gerando essa pressão. Concordam? Então, concordam comigo que o recipiente que vai ter o maior número de moléculas é o que vai ter o maior número de matéria, logo vai ser o ambiente que vai ter com maior pressão? Dessas alternativas, qual que é o ambiente que possui maior pressão? O gás flúor. Por quê? Porque ele possui uma pressão maior, na mesma condição de ambiente, de temperatura e volume. Então, se ele tem uma maior pressão, significa que tem maior matéria, quantidade de matéria ali. Perfeito? Logo, maior quantidade de moléculas. Não pode esquecer do princípio que em condições iguais de temperatura e pressão, não importa o gás, não importa, vão ocupar o mesmo volume. Não existe e vão ter a mesma quantidade de moléculas, e na mesma condição de pressão e temperatura. Perfeito? Não importando o gás. Se variou, você tem que analisar conforme está sendo pedido o exercício. Aqui variou a pressão, significa que então, você tem a maior pressão, maior quantidade de matéria, logo maior quantidade de moléculas. Alternativa ali, o recipiente 4 com gás flúor seria a resposta correta. Perfeito? Turma, com isso a gente encerra essa parte. Agradeço a atenção. Aguardo vocês nos próximos vídeos.